Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal HJP para mais uma análise top aí no Rei do Pitaco. Bora lá com Brasileirão, rodada 23, jogos desta quinta-feira, pessoal, pelo Brasileirão 2023. Vamos aí analisar os jogos disponíveis para o Rei do Pitaco numa liga muito top que tá esperando por você. Liga dos 100 mil reais no Brasileirão, ao qual você pode aí disputar muitas premiações em diversas ligas que estão disponíveis. Mas na liga principal você vai ter essa premiação top. Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar juntos as possibilidades de SGs dos jogos disponíveis para esta quinta-feira. Também as possibilidades de jogadores mais ofensivas, de acordo com os cruzamentos de scouts dentro do Brasileirão. Aqui no canal HJP é assim, você tem análises estatísticas em todas as rodadas, em vários campeonatos, pelo Rei do Pitaco. E hoje, o nosso foco é o Brasileirão, então te espero até o final do vídeo para juntinhos analisarmos esta condição de jogos para esta quinta-feira, rodada 23 do Brasileirão. Bora lá! Bora lá então, galera, analisar aí esta rodada 23. Lembrando que são 4 jogos disponíveis para esta quinta-feira. Fortaleza e Corinthians, um jogo ao qual o Fortaleza vem aí como favorito. Santos e Cruzeiro, um jogo também ao qual o mandante é favorito, Santos aí diante do Cruzeiro. Curitiba e Bahia, um jogo mais equilibrado. E aqui, Red Bull, Bragantino e Grêmio, tendência de ser um jogo mais equilibrado, tendenciando a gols, tá? Então vamos lá fazer um raio-x, jogo a jogo, vendo as possibilidades de jogadores. Começando aqui para Fortaleza e Corinthians. Nós temos aí a possibilidade de um Fortaleza sair vitorioso nesse jogo. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza vem aqui jogando em casa como mandante. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Dessas 3 vitórias, uma é com SG aqui 4-0 sobre o Santos. E acabou cedendo um SG aqui para o Red Bull Bragantino. Já o Corinthians como visitante vem numa performance muito ruim nos últimos 5 jogos. Inclusive cedeu aí 2 SGs, um 2-0 para o São Paulo e 0-0 contra o New Old Boys, tá? Então a performance do Corinthians não é das melhores como fala em visitante, tá? O Corinthians que vem com um time equilibrado, já tendenciando a ter jogadores mexidos. Uma garotada mais nova aí que vem jogando contra o Fortaleza. Pode chutar bastante, e se o Fortaleza segurar a SG, vai ter uma condição muito boa, principalmente para o goleiro João Ricardo, tá ok? Então, Fortaleza favorito para a vitória e com potencial de SG dentre os jogos que estão disponíveis para esta quinta-feira, tá joia? E vamos lá, segundo confronto é aqui Santos e Cruzeiro. Santos e Cruzeiro, nós temos aí uma possibilidade interessante do Santos jogando dentro de casa, justamente pelo fato do Cruzeiro vir aí com uma situação mais complicada como visitante, e ainda mais com técnico novo, tentando se adaptar ao time, ou fazer com que o time adapte-se à sua técnica de jogo. Então pode ser que o Santos se beneficie dessa condição. O Cruzeiro que vem de uma derrota por 3-0 para o Grêmio no último jogo ao qual foi visitante. Antes disso também tinha cedido um SG para o Palmeiras em 1-0, tá? E também teve um SG cedido nos últimos 5 jogos contra o Internacional, num possível 0-0. Ou seja, o Cruzeiro como visitante já cedeu 3 SGs nos últimos 5 jogos, marcou apenas 4 gols. No jogo 3-3 contra o CAP e 1-0 contra o Vasco, tá? Então eu vejo o Santos com uma boa condição de vitória, inclusive também com a possibilidade de SG, tá? Então nós temos aí, pessoal, o Santos que jogando dentro de casa não perde as 5 jogos, porém não vem segurando muitos SGs. Foi apenas um 0-0 contra o Blooming ainda pela Sul-Americana, tá? Então nós temos uma condição ao qual o Santos vem levando bastante gols, tá? E vem aí buscando fazer gols também jogando dentro de casa, ou seja, a parte ofensiva do Santos é interessante, principalmente com o Marcos Leonardo, tá? Então o Santos vem como segundo SG selecionado para nós hoje aqui, nesta rodada 23, jogos de quinta-feira, tá? Vejo o Santos levemente mais favorito. O Cruzeiro é um time que não vem fazendo muitos gols, portanto, traz aí esta possibilidade em cruzamento de gols aí para o Santos, num potencial de SG, tá? Então vamos lá. Terceiro jogo. Um jogo agora um pouco mais equilibrado com Coritiba e Bahia. O Bahia com técnico novo aí, Rogério Ceni, vai tentar aí, fazer o máximo para não entrar na zona de rebaixamento pelo Brasileirão nessa temporada. Esta é a tarefa mais difícil aí do Rogério. O Coritiba é um time que jogando dentro de casa vem muito mal, tá? Apesar de estar fazendo gols. Coritiba é um dos últimos colocados, se a gente observar aqui, vamos dar uma olhada aqui a tabela classificatória, é o lanterninha aqui, na verdade, o Coritiba vem numa sequência muito mal, inclusive quando joga dentro de casa, tá? Então veja a possibilidade sim de um jogo equilibrado, dado a condição de o Curitiba estar fazendo gols, tá? E o Bahia também buscando oportunidade para sair da beira desta zona de rebaixamento. O Curitiba que vem fazendo gols nos últimos 5 jogos. Na verdade, dos últimos 3 jogos de 5 aí vem fazendo gols. Então o Coritiba fez 3 gols aí no América na vitória de 3-1, fez 2 gols no Fluminense na vitória de 2-0 e acabou fazendo 2 gols no Flamengo também, onde perdeu por 3-2. Cedeu esses SGs abaixo, ó. Cedeu um SG
SG para o Red Bull Bragantino, 1-0, e cedeu um SG para o Internacional também, 1-0, tá ok, pessoal? Já o Bahia, jogando fora de casa, vem com uma performance muito mal, sem nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. E cedeu aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4 SGs nos últimos 5, tá? Acabou fazendo apenas um gol nesses jogos, no 2-1 na derrota para o Grêmio, tá? Então essa condição é uma condição interessante, ao qual, pelo cruzamento de gols, pode ser uma boa o Coritiba. O detalhe é que a linha defensiva do Coritiba não vem bem, tá? Então para você que quer se diferenciar dentro da liga e precisa fazer um time mais ousado, um SG do Coritiba, dado essa condição do Bahia não estar conseguindo fazer gols. O detalhe é, se o Rogério Ceni tentou já implementar algum método ofensivo dele para esse jogo já, pode ser que o Bahia tente agredir aí o Coritiba. Então, jogo equilibrado pela tendência estatística, e se você quer fazer algo um pouco mais ousado, um SG do Coritiba. Lógico que a parte ofensiva a gente vai ver bons jogadores daqui a pouco. Já pelo Red Bull Bragantino e Grêmio, nós temos uma condição estatística também de jogo equilibrado, pessoal. O Grêmio não vem bem como visitante. O Bragantino, nos últimos jogos, vem tropicando. Então, jogo equilibrado, tendência de gols para ambas as equipes, tá? Então, nesse potencial, a gente pode observar que o Bragantino vem aqui como mandante, fazendo gols em 3 dos últimos 5 jogos. Cedeu aqui 2 SGs, mas aqui já é pensando em toda a condição de disputa de campeonato do Bragantino. Sendo assim, o ideal é ver aqui somente a tabela do Brasileirão Bragantino quando joga dentro de casa. Não vem com nenhuma derrota, tá? Então isso é interessante. Foi uma vitória de 2-0 contra o Cuiabá, empate 1-1 contra o Vasco, 0-0 contra o Internacional, 0-0 contra o São Paulo e 2-0 contra o Goiás. São números interessantes no Brasileirão, ao qual não vem sofrendo muitos gols, tá? Aqui o Bragantino sofreu nos últimos 5 jogos apenas um gol. Isso é interessante, podendo ser um SG um pouco mais ousado. Tá certo que do outro lado tem um Grêmio, tá, pessoal? Um Grêmio que, como visitante nos últimos jogos, vem mal, mas sabemos que tem peças muito importantes ali, como Luizito Soares, Cristaldo, PP, que são jogadores que podem levar uma condição difícil aí para o seu time adversário. O Grêmio que teve nos últimos 5 jogos um SG cedido para o Vasco aqui apenas, e foi só, tá? E também teve um SG cedido para o Flamengo. Foram 2 SGs cedidos nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória contra o Bahia, tá? E SGs conquistados não foram nenhum. Então essa é a condição do Grêmio. Eu vejo um jogo equilibrado para esse confronto também, podendo ser importante peças ofensivas de ambas as equipes, mas para você que gosta de ousadia e diferenciação, um Bragantino segurando o SG pode ser interessante, tá joia? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui direto para ver o campinho aqui no Joga 10 News, para ver as possibilidades de jogadores em cada confronto. Vamos lá? Então aqui começando com Santos e Cruzeiro, tá? Nós temos aqui o Marcos Leonardo, a peça mais ofensiva aí do Santos, eu vejo grande potencial aqui. Média básica, Jean Lucas também pode ser uma boa, tá? Dentre o meio de campo aqui, Jean Lucas mais avançado é a minha escolha. Mendonça passa a ser um pouquinho mais ousado, mas aqui a principal peça e cobrador de pênalti é o Marcos Leonardo. Parte defensiva do Santos, caso queiram aí, né, fazer um SG, uma linha fechada, é interessante, como eu disse a vocês. Pelo lado aqui do Bahia, do Cruzeiro, nós temos o retorno aqui do Gilberto, tá? O Gilberto pode fazer a diferença como centroavante, sabemos que ele tem um potencial goleador, embora não vive um bom momento no Cruzeiro. Marlon aqui também dispensa comentários, né, mesmo podendo perder o SG, tem a média básica ao seu favor. E Arthur Gomes pode ser uma peça de diferencial também, poucos estão visualizando o Arthur Gomes aqui, já na condição do Santos de ceder muitos gols, então pode ser uma boa, tá? Agora, Fortaleza e Corinthians, né? Lutero, principal atacante aqui do Fortaleza, principal peça ofensiva, pode ser uma boa sim contra um Corinthians que vem já bem mesclado. Podemos observar aqui que o time do Corinthians está com uma garotada vasta aqui, tá? Já que o Corinthians tem esse time misto para esse confronto, nós podemos observar um Fortaleza bem favorito, com o Marinho aqui também sendo um grande potencial. E sem contar com uma linha defensiva que, aliás, vem conquistando bons scouts de média básica. E se segurar o SG, nós temos melhor potencial ainda, tá? Então é uma das melhores defesas aí para essa rodada. Partindo aqui para o Coritiba e Bahia, um jogo, como eu disse a vocês, equilibrado em gols. Nós temos aqui a estreia do Slimani, né? Pode ser uma boa como centroavante. E aqui nós temos o Robson também na parte do ataque do Coritiba, que vem sendo muito goleador, podendo ser uma peça interessante. Pelo meio de campo, nós temos o Marcelino Moreno, que é um pouco mais ofensivo, e nós temos o Bruno Gomes, um pouco mais recuado, mas com condição de desarmes. Na parte de linha defensiva, aí já é um pouco mais ousado, com algumas peças diferentes, e aqui para segurar SG, um pouco mais diferencial aí para você, tá? E geralmente quando segura SG não tem muita pontuação em scouts de média básica, essa linha defensiva. Já pelo lado do Bahia, nós temos uma dúvida aqui no ataque. 3 dúvidas, Everaldo, Mingotti e aqui o Biel. Os 3 atacantes. Desses 3 eu prefiro o Everaldo, caso ele vá a jogo, tá? Tem aqui também o Ademir, que pode ser uma boa. Pelo meio de campo, Tassiano um pouco mais recuado, essa condição dele um pouco mais ousada, tá? Quando ele tá mais avançado, ele pode ter um potencial maior. SG do
Bahia eu vejo como muito ousado para essa rodada. Red Bull, Bragantino e Grêmio, nós temos aqui uma condição muito boa para gols, né? Nós temos o Luizito Soares e Cristaldo. Dessas duas opções do Grêmio, Cristaldo eu vejo como melhor, já que o Soares não vem fazendo gols fora de casa, embora vem fazendo gol mais como mandante. Mas pode ser que ele desencante, tá? Então, nessa condição que eu disse para vocês, pouca gente está indo com ele. Então, de repente, se você for com ele, pode ser um diferencial aí para você. Pelo meio de campo, nós temos ainda o PP, que vem num bom momento. Nos últimos jogos ele vem pontuando muito bem. E na linha defensiva do Grêmio eu teria cautela, já que o Red Bull é bem ofensivo para essa rodada. Eduardo Sacha, nós temos grande potencial e até mesmo no Evangelista, tá, pessoal? Evangelista, quando ele joga um pouco mais recuado assim, ele fica mais predisposto à média básica. Mas ele pode, às vezes, avançar infiltrando por dentro, dando passes decisivos aqui para gols. Então pode ser uma peça diferencial. Caso você queira apenas média básica, Matheus Fernandes. Juninho Capixaba dispensa comentários, sem SG ele pode pontuar muito bem. E se segurar SG, mitada na certa. Então é isso aí, galera. Essas são as condições, esses são jogos disponíveis aí para esta rodada de quinta-feira, rodada 23 do Brasileirão, tá? Agora nós vamos montar aí as nossas variações. Mas antes, uma chamadinha rápida para vocês. Venham conhecer aí a nossa página no Instagram, dicas e análises periodicamente lá, com análises top estatística em todas as rodadas aí do Brasileirão e também em vários outros campeonatos. Então, @canal.hjp, tá? Uma condição muito boa. Para você que gosta aí de Rei do Pitaco, ofereço também uma condição boa de análise estatística e de assessoria para você fazer os seus times no RDM Ligas ou no RDM Turbo, pelo Fantasy Turbo, ao qual fazemos uma análise muito completa. Nós temos plano mensal e plano bimestral, duas opções para você em setembro. Você opta por um desses dois planos e opta para qual campeonato você quer entrar, qual plano de sócios você quer entrar. Uma promoção muito top, então não perca tempo, me chame já no direct ou clique no link aí na descrição para você fazer a sua assinatura. Lembra você, se fizer a assinatura pelo link, aguarde o processamento até o final para você ser redirecionado a um grupo de triagem e assim poder confirmar a sua assinatura. Bora habitar com as nossas dicas e análises no Rei do Pitaco, galera! E também aqui a Super Top 3 parceiraça do nosso canal. Você que gosta aí de apostas esportivas, você tem na Super Top 3 uma condição super especial, que é aqui, é essa cotação de bônus. Um dos melhores bônus do mercado, até R$300. Então você depositou seu primeiro depósito até 300, a Super Top 3 dobra em bônus para você, tá? É uma super chance numa sua conta, ao qual você potencializa mais os seus ganhos, com um rollover muito especial aqui pela Super Top 3. E se você quiser ganhar mais bônus, você tem aqui o link de indicação através daí do seu perfil. Pega o seu link de indicação, manda aí para os seus amigos e você ganha mais 40% de bônus no primeiro depósito do seu amigo, do seu indicado, tá? Então venha para cá, não perca tempo. Super Top 3, link na descrição, venha fazer sucesso aí. Lembrando que as cotações da Super Top 3 são muito competitivas. Além da cotação competitiva, você tem cashback em todas as suas entradas, tá? Que retorna como bônus aí para sua conta, tá? E toda terça e sexta-feira temos Super Odds, muito bom. O que era bom já em todos os dias, na terça e na sexta fica melhor ainda, competindo, sendo competitiva com várias grandes casas. E também tem aplicativo, você pode baixar o aplicativo para na palma do seu celular você montar os seus bilhetes pela Super Top 3. E se você ficar aqui no canal HJP, clica ali no link na descrição, você vai ter um grupo free HJP Bets, ao qual nós temos análises aí diariamente. Galera, bora lá pegar as nossas dicas totalmente free. Aqui nós temos uma condição do Brasileirão para vocês aqui que gostam aí de palpites, né? Nós temos a possibilidade de um Fortaleza sair vitorioso para esse confronto, tá? Eu vejo Fortaleza muito favorito, então nós vamos aqui, não numa seca, fazer aí a entrada de vitória, mas nós podemos ir na segurança nessa condição aqui, tá? Do Fortaleza. Então nós colocamos aqui Corinthians e Fortaleza, Fortaleza no empate anula, tá? Uma grande condição. Outra boa condição é aqui Coritiba e Bahia, pelo que eu analisei para vocês, uma condição de ambas as equipes marcando, tá? Então aqui nós temos uma cotação de 1,91, nós podemos fazer aqui, ó, uma cotação muito boa de 2,38. Uma odd de 2,38 nessa dupla aí para vocês, ao qual pode ser muito interessante aqui, tá? Pelo canal HJP. Então, entrada Fortaleza versus Corinthians. Fortaleza ganha, empate anula. E aqui Coritiba e Bahia numa ambas marcam. Uma super indicação para vocês aqui do canal HJP. É só pegar esse bilhete pronto. Você vai ter outras condições como esta lá no nosso grupo. Bora lá. Obrigado aí por estar me ouvindo e vendo essas condições especiais dos parceiros do canal HJP. E bora lá então montar os nossos times. E vamos lá, pessoal, montar os times na Liga dos 100 mil aí pelo Brasileirão. Lembrando que dobram nada também é interessante e eu vou montar uma para vocês. Então o mercado fecha aqui às 18h59, tá? Uma ótima opção aí na Liga dos 100 mil, mas temos várias outras ligas disponíveis, bem acessíveis aí para vocês, tá? Então bora lá. Começando aqui na Liga dos 100 mil, nós já temos os jogos disponíveis aqui, já comentamos que tem Santos e Fortaleza como favorito, mas Red Bull e Coritiba também pode ser um pouco mais ousado, tá? Então a primeira variação que eu faço para vocês aqui é a variação do Fortaleza, a variação aí muito favorita aí para essa rodada pelas nossas análises estatísticas. Então, Bruno Pacheco e Tinga, na zaga Brites e Tite, e fechamos aqui a linha de defesa com o João Ricardo.
técnico Voda. Nós temos aqui no ataque o Lutiro, que pode ser um grande potencial, tá? Lógico que tem o Marinho ali também, que pode ser uma opção muito top. Guilherme aqui com uma melhor média também vem se destacando, mas nesse time nós vamos com o Lutiro, tá? Agora, Marinho tem uma boa condição de gráfico nos últimos 3 jogos, pode ser até interessante, hein? Analisando os 3, o Marinho vem bem melhor. Então vamos aqui. Substituição aqui com o Marinho no ataque, tá? Meio de campo não temos nenhuma opção que agrada, assim, de bate-pronto. Zé Wellison pode ser uma opção meio focada em média básica e é só, tá, pessoal? Então, sendo assim, a gente vem aqui, desflag e vamos para todos os jogadores. Aí a gente tem a condição do Matheus Fernandes, que vem numa boa média básica, tem o Jean Lucas também em média básica, mas oscilando mais, e PP, que vem muito bem nos últimos 2 jogos, tá? Podendo ser interessante essa condição. Mas eu vou aqui de Cristaldo, pode ser uma boa opção, e vamos aqui de Matheus Fernandes nesse meio de campo, tá? Para completar esse time, dá para entrar com o Marcelino Moreno ou até mesmo um Bruno Gomes, mas eu vou aqui com Evangelista, dando essa oportunidade ofensiva para ele. Marcos Leonardo não pode faltar nesse time, e aí a terceira peça pode ser uma dobra do Fortaleza, mas pode ser um Soares também, tá? Soares fora de casa vem mal, tá, gente? Então é uma peça ousada, mas é boa para se diferenciar. Caso ele faça gol, você vai ser um dos poucos. Agora o Eduardo Sacha vem mal aqui, tá? Aí eu teria cautela. Então entre Eduardo Sacha, que vem muito mal, e o Soares, que vem mal também, eu vou fazer a aposta aqui no Soares. Pelo banco, nós vamos aqui com Guilherme. Meio de campo, nós vamos com PP. Na lateral, pessoal, nós vamos aqui com Capixabinha. Tem o Marlon também como grande potencial. Na zaga, a gente pode optar pela opção, pela peça aqui do Santos. Uma peça do Santos, ó, Messias, ou até mesmo uma peça mais ousada do Coritiba. E aqui com o Marcos Leonardo. Não, nós vamos aqui com o João Paulo nesse banco de reservas, montado já a primeira variação aí para vocês, tá? Uma variação muito interessante também, tá? Agora, indo para a segunda variação, nós vamos montar aqui uma variação um pouco mais ousada aí, né? Que é a de Santos e Cruzeiro, tá? Então, Santos aqui tentando segurar um SG, Dodô e Juninho Caiçara, Messias e João Basso, e no gol, João Paulo. Técnico aqui, Diego Aguirre. No ataque, vamos de Marcos Leonardo. Tem o Mendonça também com uma boa. No meio de campo, vamos com o Gianluca aqui por enquanto. Para confirmar esse time, nós vamos aqui com PP nessa diferencial, tá? E vou fazer uma dobra de Grêmio, PP e Cristaldo. No ataque, pessoal, aí a gente vai com o Eduardo Sacha e vamos aqui com o Guilherme do Fortaleza nesse time diferencial. Já no banco de reservas, vamos aqui com o Marinho. Meio de campo, vamos com o Matheus Fernandes. Na lateral, vamos de Capixaba. Tem o Marlon também ali, mais uma vez lembrando. Aí a gente tem a opção aqui pela zaga de Brites. E no gol, nós vamos de João Ricardo, montando já a segunda variação, pensando nos 2 SGs que eu destaquei para vocês aí, tá? Agora, uma dobra ou nada, tá, gente? Dobra ou nada para vocês, aqui entradas no Rei do Pitaco. Marcos Leonardo, vamos de Soares e vamos de Marinho. Que dá para fazer, se você quiser pegar condições estatísticas nos últimos jogos, você vai de Guilherme aqui em Marinho, tá? Pelo meio de campo, Matheus Fernandes, nós podemos ir com Cristaldo, eu vejo grande potencial aí em dobra ou nada, tá? Aí essa terceira peça vai ficar um PP ou um Jean Lucas, eu vou de Jean Lucas nessa dobra ou nada. Na lateral, pessoal, Capixabinha, aí você tem um Marlon muito bom, mas com risco de perder o SG, e você tem um Pacheco com potencial de cruzamento de scouts interessante e podendo segurar um SG, então eu vou aqui de Pacheco, tá? O Marlon vai pro banco. Na zaga, pessoal, nós temos aí a condição, tá? Interessante, do Brits, pelo Fortaleza, e uma peça do Santos, mas é um pouquinho mais ousado. Então eu acho mais viável aqui essa dobra do Fortaleza nessa zaga. Aí tá triplicando. O que você pode fazer triplicando? Para ir mais na segurança, saca o Pacheco e entra o Marlon, tá? Aí no gol, pessoal, nós vamos aí com uma condição de João Ricardo com uma melhor delas entre todos os jogos disponíveis, mesmo sabendo que o João Paulo pode imitar, mas pela regularidade eu vou aqui de João Ricardo. Técnico, pessoal, nós temos a condição do Voda como uma vitória um pouco mais clara, digamos assim. Então nós vamos aqui com ele e fechamos o time dessa forma. Na lateral aí a gente vai de Bruno Pacheco, como eu disse a vocês. Na zaga a gente vai com uma peça de Santos, vamos aqui com o Messias. No gol, aí a gente vai com o João Paulo, pensando nos melhores SGs. No ataque, pessoal, nós vamos aqui nessa dobronada com o Luizito Soares. E no meio de campo, a gente entra aqui com a possibilidade do Marcelino Moreno ou o Bruno Gomes. Eu vou de Marcelino Moreno. Sendo assim, uma dobronada com potencial aí para vocês também nas ligas do Rei do Pitaco, pessoal. Lembrando que são diversas ligas disponíveis para vocês, com várias possibilidades de entrada para todos os bolsos. Obrigado aí pela sua presença, espero que eu tenha te ajudado da melhor forma nas dicas para esses jogos dessa quinta-feira, na rodada 23 do Brasileirão. Não esqueça de deixar a sua curtida, dar o seu like aí, que é muito importante para o canal HJP. Um grande abraço, até a próxima, galera, e que Deus abençoe a todos.